Olá, meu nome é Thaís Caldeira e eu vou apresentar o trabalho Impacto do Controle de Qualidade da Escolha de Métodos Automáticos de Segmentação e Parcelamento do Corpo Caloso em Estudos de DTI. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pela professora Letícia Hitchner, aqui do DCA, e também pelo aluno de doutorado Paulo Rogério Júlio e pela professora Simônia Penzeller, do Departamento de Reumatologia da FCM, aqui da Unicamp. Primeiro, passando pela nossa agenda, na introdução eu vou explicar o que é e qual a importância do corpo caloso, o que são imagens de tensor de difusão, DTI, na sigla em inglês, o que é a segmentação e o parcelamento do corpo caloso e como são feitos os estudos do corpo caloso em DTI. Em seguida, vou apresentar a metodologia e os resultados do nosso trabalho simultaneamente. Essa metodologia e esses resultados estão divididos em duas partes. A primeira, nós desenvolvemos um software para estudos de corpo caloso baseado em imagens de tensor de difusão, chamado InCC-Site. Vou apresentar esse software para vocês. Em seguida, eu vou falar sobre o impacto do controle de qualidade, o título do nosso trabalho, e da escolha do método de segmentação, a partir de dados de um estudo de lupus que foi fornecido pela professora Simônia Penzeller do FCM. Por fim, vou discutir um pouco sobre as próximas etapas do desenvolvimento deste software. Então, para começar, o que é e qual a importância do corpo caloso? Então, o corpo caloso é a principal comissura interhemisférica. Ela é formada por fibras altamente organizadas e une os dois hemisférios do cérebro. As suas características, sua espessura, sua organização, estão relacionadas a diferentes características do ser humano, como sexo, inteligência, lateralidade, assim como a condições como autismo, epilepsia, doenças psiquiátricas e doenças neurodegenerativas, entre tantas outras condições. O que são imagens de tensor de difusão? As DTIs, elas são mapas do cérebro, obtidas a partir de um tipo de ressonância magnética especial, chamada ressonância magnética ponderada por difusão, que mapeia a difusão de água nos nossos tecidos. Então, a gente normalmente é usado no cérebro, mas pode ser usado em outras partes do corpo, e ela vai nos dizer como a água está se locomovendo dentro do cérebro. Para cada um desses volumezinhos, nós vamos ter essa informação da magnitude dessa difusão, da anisotropia, o quão direcional a água está se locomovendo, e também a orientação. Então, essa é uma informação multidimensional. Então, para poder trabalhar sendo um tensor, a gente simplifica a partir das propriedades dessa difusão. Então, a gente obtém, a partir de cada uma das direções, dados de difusividade em cada uma das direções e da anisotropia, que indica o quão direcional a água está se movendo naquele ponto. O que são a segmentação e o parcelamento do corpo caloso? Bom, a segmentação é nada mais do que a delimitação dos contornos dessa estrutura, ou de qualquer estrutura que se deseja estudar. Então, a gente tem aqui uma imagem, que é uma imagem do FA, que é uma das propriedades que eu falei anteriormente, e a gente consegue aqui delimitar os contornos. Em vermelho a gente tem a segmentação. Só que cada uma das partes do corpo caloso está correlacionada a uma região do córtex. Então a gente divide ela em diferentes partes. Aqui a gente tem uma divisão em 6 partes, de acordo com cada parte do cérebro com que ela está conectada. Como são feitos os estudos do corpo caloso no DTI? Primeiro a gente tem que coletar os dados, então eles chegam no formato de DWI, que é ponderado por difusão. Em seguida, a gente processa os dados, transforma de ponderado para tensores e obtém os mapas de propriedade de difusão. Em seguida, a gente segmenta o corpo caloso, parcela ele de acordo com as regiões corticais correlatas e busca alterações nas propriedades comparando grupos diferentes. Então, a gente tem um grupo de controle e um grupo com uma determinada condição, a gente pode comparar eles. Em relação à metodologia, nós a dividimos em duas partes. A primeira, desenvolver um software para a realização desse tipo de estudo, e a segunda, estudar a partir desse software qual é o impacto do controle de qualidade e do método de segmentação nesse tipo de estudo. Então, a primeira parte da nossa metodologia, nós desenvolvemos um software chamado InCC-Site. Esse é o screenshot dele. Então, a gente tem aqui a apresentação dos sujeitos, dados tabulares que permitem a comparação dos métodos e também a comparação de diferentes grupos.
aqui diferentes visualizações, então box plots separados por parcelas, scatter plots, e aqui nessa tabela à esquerda a gente consegue selecionar qual é a segmentação que não funcionou corretamente. Então aqui uma segmentação incompleta pode permitir que a gente remova e evite impactos nas conclusões do estudo. Por fim, mais algumas outras visualizações. A segunda parte da metodologia era, de fato, usando dados reais, aplicar nesse software e entender qual era o impacto do controle de qualidade e do método de segmentação nos resultados e nas conclusões desse estudo. Então, para isso, a gente comparou dois grupos de sujeitos: controles saudáveis, health controls, na sigla em inglês, HC, lúpus eritematoso sistêmico, SLE, também na sigla em inglês, usando duas técnicas de segmentação, watershed e ROX, e em duas situações, sem controle de qualidade e com. Aqueles casos em que houve controle de qualidade, a gente vai indicar com QC, de Quality Control, na sigla em inglês. Então, o primeiro resultado que nós vamos apresentar são de box plots dos escalares de difusão, que a gente apresentou mais cedo, daquelas propriedades. Então, nos box plots de cima, nós temos dados obtidos a partir do ROX, e no de baixo, no watershed, dos dois grupos, HC e SLE, sem e com controle de qualidade, está indicado por QC. Então, a primeira coisa que eu vou indicar é que em MD, RD e AD, a gente consegue ver uma diferença entre os dois grupos, HC e SLE, nas médias, especialmente marcadas em laranja, que não é possível ver a partir do método ROX. Então, a gente poderia, por exemplo, afirmar que há uma diferença relevante entre MD e RD no watershed que não apareceu em ROX e levaria a conclusões diferentes desse estudo. Outra coisa que eu gostaria de mostrar é como nos casos em que há alguma condição, nesse caso de lúpus, os métodos automáticos costumam levar a erros que geram muitos outliers, porque isso gera modificações na anatomia do corpo caloso que os métodos automáticos não necessariamente são robustos o suficiente para lidar. Por isso que o controle de qualidade é tão importante, então diminui e mitiga um pouco desse problema, apesar dos outliers acontecerem, às vezes, por motivos realmente anatômicos ou fisiológicos. O segundo resultado são midline plots, que medem o valor de FA ao longo da linha média do corpo caloso, como mostrado nessa figura. Então, o que eu vou mostrar é que, usando o método ROX, diferentemente do watershed, a gente consegue ver um pequeno vale entre os pontos 125 e 150 para o grupo de lúpus eritematoso, que não aparece no watershed de forma alguma. Então, isso também poderia levar a conclusões diferentes, especialmente porque, para esse tipo de estudo, essa é uma mudança relevante. Por fim, o último resultado que eu vou mostrar são de heatmaps das diferenças estatisticamente relevantes entre as médias de espessura. Então, a gente pega para todos os sujeitos de um grupo as médias de espessura e compara ponto a ponto entre esses grupos e descobre as diferenças estatisticamente relevantes. Então, P entre 0 e 0,05. Comparando o controle de qualidade sem e com, para o ROX, essa diferença é enorme. Então, aqui nessa região posterior, quando é sem controle de qualidade, ela é bem concentrada, e com controle de qualidade, ela se estende quase até a metade do corpo caloso. Para o watershed, essa diferença também é marcante. A gente tem uma região bem grande anterior e posterior, que quando há o controle de qualidade, fica bem reduzida. Comparando os dois métodos, a gente vê uma concentração aqui, nos dois métodos mostra na região posterior, mas no watershed essa diferença também aparece na região anterior. A mesma coisa comparando com o controle de qualidade, mas essa diferença fica muito marcante porque no ROX se estende muito as diferenças. Em relação às próximas etapas, nós temos duas frentes para poder avaliar. A primeira é em relação à experiência do usuário, considerando que esse programa foi desenvolvido para pesquisadores da área da saúde, que tem que avaliar se o programa é simples e prático o suficiente para esse tipo de profissional, se os inputs e outputs são práticos e úteis, e se a linguagem usada, considerando esse nicho acadêmico, é adequada, se os termos estão corretos. A segunda parte são em relação às funcionalidades.
Então, os usuários gostariam de outras visualizações, a gente consegue desenvolver, e é preciso realizar também uma validação, ver se nossos scripts de processamento e de visualização de dados estão funcionando corretamente. Isso normalmente deve ser feito a partir de dados públicos, comparando com resultados de outros estudos semelhantes. Isso finaliza a nossa apresentação e eu agradeço muito pela sua atenção.